E durante a faculdade, quais habilidades o estudante tem que desenvolver para sair dali um ótimo profissional? Eu acho que hoje, você até falou do glamour da profissão, né? Às vezes muita gente entra querendo exatamente se posicionar bem diante das câmeras, ter um bom retrato, né? Um bom vídeo. Mas eu acho que, além disso tudo, né? Aliás, mais que isso, você tem que ter um bom texto. O profissional que tem um bom texto, nossa, ele ganha uma moral assim em qualquer lugar. E qual a importância de falar outras línguas para o jornalismo? Você já deu o exemplo, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que o jornalista ele tem que ser um ser curioso. Tá aí outra dica também para quem está na dúvida, né? E a curiosidade está muito dentro disso. Você tem que ter curiosidade para saber o que está acontecendo à sua volta, para ler mais e também para poder aprender tudo que cai na tua mão e tudo que está à sua volta, né? O inglês, eu acho que hoje é básico. O português eu não vou nem falar, porque, olha, eu tenho muito aluno, inclusive de jornalismo, que não sabe escrever em português, que é a ferramenta que você vai utilizar. Então, assim, antes de pensar em qualquer língua estrangeira, aprenda o bom português. E como ser um profissional além e ser um profissional de destaque no mercado, diferente do que a gente vê hoje em dia, né? As pessoas estão saindo muito da universidade, mas não querem ser o destaque realmente da profissão. Como seguir esse modelo? Eu acho que é manter esse frescor e essa curiosidade que a gente tem quando a gente sai da faculdade. Normalmente, eu posso dizer por mim, também por muita gente que eu vejo saindo das faculdades, a gente sai com um gás enorme, né? Querendo mudar o mundo, cheio de projetos na cabeça, boas ideias. A gente não pode perder isso. E até onde vai a liberdade do jornalista, do repórter, para criar alguma pauta, para encaminhar alguma sugestão? Como que funciona? Olha, funciona assim, você tem uma ideia na cabeça, você passa para a produção e para a chefia. E aí, se eles gostarem da ideia, se a sua ideia for boa, porque às vezes a gente tem muitas ideias que na prática não dão muito certo, né? Eu já tive várias, né? E aí você tem que passar pelo crivo das pessoas mais experientes, né? Para falar, Roberta, esse é o caminho, ou não, muda um pouquinho, né? Então, eu acho que é basicamente isso. E hoje em dia o profissional tem que ser 5 em 1. Então conta pra gente como de fato o jornalista ele atua, né, no seu caso, na parte cultural e nos outros dias que você trabalha para o geral. Você palpita também em relação a questões de edição, sonora, esse tipo de coisa, ou fica mais focada no texto? Ó, vamos falar então, são vários pontos, né? O meu trabalho, eu tenho o geral, que eu faço, eu tenho a cultura e tenho a gastronomia. E cada um funciona, tem um mecanismo diferente. Falando rapidamente, o geral, eu chego na TV e pego a pauta. Às vezes eu estou na rua, uma pessoa sugere uma pauta, eu vejo alguma coisa, eu dou a minha sugestão também, dou a minha contribuição. Mas normalmente eu pego lá a pauta pronta e vou para a rua. Faço as entrevistas, escrevo o meu texto, chego na redação, gravo o meu off, entrego para a editora, e aí ela vai editar. Quando está em cima da hora, muitas vezes eu até auxilio, indicando as sonoras que eu gostaria que tivesse no VT. Às vezes não dá tempo, às vezes eu tenho que ir para uma outra pauta, uma outra entrevista, então eu entrego o meu roteirinho para ela e vou embora para outra entrevista, né? No caso da cultura, eu participo ativamente. Então, assim, eu sugiro pautas, a gente senta e faz uma reuniãozinha com a equipe do Encena, a gente conversa sobre pautas, então palpita, né? O que vale, o que não vale. Essa pauta, de que forma a gente pode construir ela, isso tudo do palpite. Vou para a rua, faço a reportagem, escrevo o texto, volto, entrego para o editor, e a gente tem um papo muito aberto, né? Como é um quadro que precisa de um polimento, né? A gente precisa lapidar ele bonitinho, então o editor às vezes bate um papo comigo. Roberta, dá uma olhada, vê o que você achou, se ficou arrastado, se ficou dinâmico. A gente procura dar um dinamismo muito grande para o Encena, né? Então eu tenho essa conversa e esse tempo um pouco maior para a gente mexer nesse quadro e trabalhar ele da melhor forma possível, né? No de gastronomia é mais ou menos a mesma coisa da cultura. Eu sento com o diretor de externa, que é o diretor do quadro, para a gente fazer um brainstorm. Quais receitas que a gente pode fazer? E aí a gente começa a elencar. Quem que a gente pode convidar para fazer? Olha, fiquei sabendo de tal lugar. A gente meio que conversa das receitas que a gente vai fazer. A partir daí a gente vai e grava. E aí normalmente não tem off, né? Então é ali na hora, o improviso, a espontaneidade, a gente grava. E aí quando fica pronto, algumas vezes dá tempo de eu ir lá e assistir antes de ir ao ar.
mas muitas vezes não. E você acha que tem idade mínima para a pessoa começar a fazer o curso de jornalismo? Ter alguma experiência antes? O que você recomenda? Não acho que tem idade mínima, não. Né? Inclusive, eu sou muito a favor da faculdade de jornalismo. Né? A gente tem que fazer mesmo, acho que é uma bagagem. Como que funciona a questão da concorrência? Algumas pessoas desistem de começar o jornalismo por conta do mercado de trabalho. Acho que é a principal dificuldade e barreira. E a concorrência, as vagas existem e a concorrência é maior? Ou como que funciona? Eu observo muito assim que tem muita gente, muitos jornalistas sendo formados, né? Muitos alunos fazendo jornalismo e poucas vagas para essas pessoas. Né? Muitas vagas, às vezes, pagam muito pouco. Né? Hoje, pelo que eu observo aqui na região de Campinas, a TV paga melhor do que rádio, do que impresso, muitas vezes, mas às vezes a assessoria de imprensa também, às vezes paga um pouquinho melhor também, né? A comunicação empresarial também é um lugar, é um nicho que paga razoavelmente bem também, mas logicamente que existem poucas vagas diante da quantidade de candidatos. Então, é preciso se diferenciar na hora de concorrer a uma vaga, e é um mercado difícil, que você vai escutar muito não. E aí, se você não tiver persistência, eu acho que é difícil ir adiante. Em sala, você comentou que enfrentou a dificuldade do seu sotaque, você veio do Rio de Janeiro, mas sempre quis atuar na TV. Então, conta um pouquinho pra gente como foi enfrentar esse obstáculo e se isso está dificultando, se alguém está desistindo de fazer a carreira de jornalismo por conta de algum obstáculo, quais são as dicas que você dá para a pessoa enfrentar e ir atrás do sonho? Bom, em relação ao sotaque, foi engraçado, porque eu morei 6 anos no Rio de Janeiro, capital. Então, cheguei em Campinas com um sotaque muito forte, falando mesmo, porta, né? E fui fazer um teste na Bandeirantes, aqui de Campinas. E aí eu terminei de fazer o teste, fui embora para casa, passada uma semana eu liguei para lá para saber o resultado. E aí falaram, Roberta, a gente nunca pode colocar no ar com um sotaque desse. Porque, imagina, né, as pessoas vão reclamar, e de fato, vai fazer uma fono. E eu fui atrás de fono. E fiz, e aí voltei, fiz de novo, né, me deram uma oportunidade, e até agradeço muito a oportunidade, foi a primeira que eu tive aqui na televisão, aqui em Campinas, e me deram uma nova oportunidade, eu fiz o teste e passei. Então, assim, eu acho que a persistência, né, de você, e tem alguma coisa errada? Deixa eu saber o que está errado. E deixa eu tentar consertar, melhorar. Fui atrás, porque era o que eu queria. E aí deu certo, né? O que a gente tem que levar em consideração em relação à infraestrutura da universidade para escolher em qual começar a graduação em jornalismo? É legal você perguntar isso, porque, assim, quando eu fui fazer vestibular, eu queria muito passar para a Federal do Rio de Janeiro. E estudei muito meu terceiro ano para passar. E minha mãe falava assim, você vai fazer vestibular uma vez. Se você não passar, você vai para uma particular, eu pago. Graças a Deus, minha mãe é professora, mas tinha um dinheirinho em condições de me ajudar. Mas você vai se formar, porque eu quero ver minha filha formada logo. Não vou pagar cursinho, prefiro pagar uma faculdade. Eu falei, beleza. Fiz. Eu não passei na UFRJ eu lembro que a nota de corte era 31. Eu tirei 30,81. Eu chorei uma semana, mas eu chorava, achava que eu ia morrer, de tanto que eu chorei. Fui para uma faculdade particular. Fiz um ano na Veiga de Almeida, depois eu fui para Estácio de Sá, numa época que a faculdade de Estácio de Sá estava em todos os canais. Eu não sei se vocês vão se lembrar, se é da época de vocês, sobre um analfabeto que passou no vestibular. Então, se a gente fosse parar para pensar, era uma faculdade que ninguém gostaria muito de fazer, porque todo mundo brincava, falava, até um analfabeto passou no vestibular, tal. E eu fui, com a minha mãe falando assim, Roberta, quem faz a faculdade é o aluno, não é a faculdade. E eu super frustrada, porque não tinha passado no FRJ, enfim, aquela coisa toda. E, de fato, a minha mãe tem toda a razão. Eu acho que quem faz a faculdade é o aluno. Se a faculdade tem uma boa infraestrutura, isso é maravilhoso. Mas não é isso que vai te colocar no mercado de trabalho. Sabe? Eu acho que assim, a vontade do aluno de se dedicar, de sugar tudo que pode dos professores que estão lá prontos para te ensinar, sejam as disciplinas teóricas quanto as práticas. E foi dentro de uma faculdade que todo mundo caçoava que eu tive a primeira oportunidade de estágio, tive uma professora que me colocou dentro de uma televisão, TV educativa, para estagiar, que me deu a primeira oportunidade e que me ajudou, e até hoje eu tenho contato com esses professores, e todos eles me ajudaram a crescer, a subir degrau por degrau.
né? Então, acho que assim, é muito certo isso. Quem faz a faculdade é o aluno. Então, assim, o jornalismo é um sacerdócio. E a isso sobrevive quem realmente tem paixão, quem tem dom. Então, pense, pergunte para você mesmo. É isso que eu quero fazer por quê? Sabe? Eu acho que é a melhor escolha. E não a família. Porque também bem remunerado é muito difícil de ser. O jornalista hoje, são poucos que são muito bem remunerados, que ganham muito dinheiro com isso. A maioria ganha dinheiro como qualquer outro trabalhador de qualquer outra profissão. Então, vai pensar que você vai entrar e vai ganhar que nem a Fátima Bernardes? Aí você vai ter que, nossa, comer muito feijão com arroz ainda, e aí ser escolhido, né? Para ser entre os grandes. Então, acho que assim, você tem que perguntar para você mesmo. Escuta seu coração e corre atrás do seu sonho, né? O nosso programa está chegando ao fim. Queria muito agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, foi um prazer recebê-la no primeiro programa. Ai, que chique, gente. Eu que fico muito contente de poder passar um pouquinho da minha experiência. E eu fico muito feliz de passar essa paixão que eu tenho pelo jornalismo para as pessoas. Quem sabe eu posso inspirar um pouquinho, né? De cada um aí a fazer o que realmente gosta e ouvir o coração. Isso é bom demais, viu? Ah, pode sim. Tenho certeza que ajudou muita gente. Então, estou chegando ao fim do nosso programa. Muito obrigada. Esse foi o primeiro Tá na Dúvida. Se inscreve aqui no canal. Espero que ele tenha te ajudado e sanado algumas dúvidas aí. Até a próxima semana que tem muito mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.